eu vou à igreja, eu oro, Paulo, eu faço isso e faço aquilo, mas você não ama, então você não crê. Isso é um falso evangelho, você está se enganando. Você está se enganando se tudo na sua vida você acha um problema no outro, você fala mal do outro, você vive falando fofoca das pessoas, você vive achando problemas para trazer dentro da sua família. Você não ama, e se você não ama, você não crê, como a gente vai ver mais para frente. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que permanecer firme no evangelho é uma ordem, portanto, não fazer é pecar contra Deus. Então ele está falando aqui, olha, permaneçam firmes nessa liberdade. Então, se você não se esforçar para aprender sobre o evangelho e permanecer firme, você está pecando contra Deus. É uma ordem do apóstolo Paulo. Permaneçam firmes no quê? Nessa liberdade. Então, se eu nem sei que liberdade é essa que eu tenho, como é que eu vou permanecer firme? Qualquer coisa que passe no TikTok lá eu vejo, eu já fico, meu Deus, que coisa linda. Poxa, esse cara falou uma coisa muito sábia e tal. Irmão, você precisa entender sobre a sua fé. Você precisa ter convicção sobre o que você acredita. A gente não está aqui há 3 meses falando sobre Gálatas à toa. Porque a gente sabe que eu posso ir embora daqui um dia. O Marquinhos, o Hélio, todo mundo aqui pode ir embora daqui um dia. O que vai ficar aqui? Uma igreja convicta do quê? Da verdade. Uma igreja convicta do quê? Do que sabe. Então, se eu for para um outro lugar, eu vou procurar uma igreja que prega a verdade. Terceira coisa que a gente aprende aqui, que a responsabilidade de não se submeter ao jugo de escravidão é sua. Não é culpa do falso mestre. Tem muita gente que acha, não, mas eu estou lá, o problema é o falso mestre. Não, ele falou, não se submeta a você. Você precisa entender o evangelho. Tem falso mestre? Então, vai embora. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou, que o Eric falou no texto passado? O que o Abraão viu, o filho da escrava? Era para mandar embora, ele mandou embora. Então, se eu estou no lugar onde prego uma falsa verdade, eu não posso estar compactuando com isso. Eu não posso estar disseminando isso. Eu preciso ter consciência do que as pessoas estão falando. Eu não posso ser um papagaio de pirata. A pessoa está falando lá, eu estou, muito legal, o pastor pregou bem, mas ele pregou o que está na Bíblia? Ou ele falou o que ele quis falar? E foi muito legal. Porque pode ser muito legal. E às vezes você quer ouvir algo muito legal. Mas ouvir algo muito legal não quer dizer que isso é a verdade. Ouvir algo que te agrada não quer dizer que isso é verdade. E a obrigação de não se submeter a um jugo de escravidão é sua. A culpa nem sempre é do falso mestre, a culpa é do nosso coração pecaminoso. Não sabe por quê? Porque a gente prefere estar no lugar onde a gente é bajulado. A gente prefere estar no lugar onde a gente é aplaudido. A gente não gosta de estar no lugar onde a gente ouve uma palavra como essa no domingo à noite. A gente preferia estar onde? No lugar onde a gente estaria ouvindo uma coisa muito boa. Deus vai restaurar minha casa, Deus vai restaurar minha família, Deus vai restaurar isso, Deus vai fazer tudo isso, irmão. Sabe por quê? Porque Ele prometeu. Eu não preciso ficar falando isso para você. Você tem que ter convicção disso. Você tem que saber isso. E você precisa andar onde? Na verdade. Não adianta chegar para Deus assim, dado momento, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Irmão, nada acontece na nossa vida à toa. Nada. A gente colhe frutos da nossa fé, da nossa obra, do que a gente faz. Então a segunda coisa que a gente vai aprender, a primeira coisa foi cuidado com o jugo de escravidão. São 3 cuidados que eu falei. O primeiro cuidado que você tem que ter então é cuidado com o jugo de escravidão. Você precisa tomar cuidado com isso. Não é eu que tenho que falar para você. Você tem que ter convicção disso. Segunda coisa é cuidado com os falsos ensinos. Segunda coisa que você precisa aprender é cuidado com os falsos ensinos. Versículo 2. Dá uma olhada aí comigo na sua Bíblia. Versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, circuncidar o que, irmãos? Era cortar o prepúcio do homem, né? Do órgão genital masculino. O sacerdote ia lá, fazia essa cerimônia, cortava lá o prepúcio e tal, isso e aquilo. E as pessoas achavam que por fazer isso elas estavam o quê? Agora sim eu sou filho de Deus. Eu fiz isso, agora, né? Eu participei do encontro lá, do encontro com Deus lá, agora, minha vida está resolvida. Olha aí como é que eu estou bem pra caramba agora. Eu fui lá, fiz a cerimônia que eu tinha que fazer, agora todo o peso saiu das minhas costas, né? Não é bem assim.
caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Olha como o apóstolo Paulo é sério aqui. Por isso que eu falei que isso aqui precisa ter convicção. O apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte: qualquer coisa que você use como uma obra para se aproximar de Deus, Cristo não vai servir. Não tem como colocar no mesmo bolo a justificação pela fé, ou seja, crer em Cristo Jesus para minha salvação, e a minha autojustificação através do meu esforço. Não dá. Não tem como não, Paulo. Eu creio que eu sou justificado por Cristo, eu creio tal nisso, mas eu também acredito que a minha salvação depende de mim. Não tem como. Você vai ver por quê. O apóstolo Paulo vai falar: declaro de novo, porque ele já tinha falado isso no capítulo passado, que todo homem que se deixar circuncidar terá que cumprir toda a lei. Olha o argumento como é óbvio. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o judeu circuncidava, ele se colocava agora na posição de ter que cumprir toda a lei. Então agora eu tenho que guardar os dias especiais, agora eu tenho que fazer as coisas que a lei dizia que eu tenho que fazer. Então Paulo falou: olha só, se você quer circuncidar, saiba disso. Você vai ter que cumprir toda a lei. E adivinham que a gente já aprendeu todos esses capítulos. E não tem como cumprir toda a lei, porque nós somos pecadores. Então nós estamos debaixo de condenação se nós quisermos viver com base na lei. E ele vai continuar e vai dizer assim: ó, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois caíram, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. É como se ele estivesse fazendo um argumento aqui, querendo mostrar para essas pessoas que ou elas receberam Jesus pela fé, se batizaram e começaram a ter uma caminhada cristã confiando em Cristo, ou desde o início elas sempre confiaram que a fé delas estava baseada nas obras delas. Então ele falou assim: ó, se vocês creem nisso, vocês se separaram de Cristo, vocês caíram da graça. É como se ele estivesse falando assim: vocês nunca estiveram na graça, vocês acham que estão na graça, você acha que em dado momento você realmente conheceu a fé cristã, mas adivinha, irmão, não conheceu. Tem muita gente que está no meio cristão hoje que não conhece a fé cristã. Eles conhecem uma fé cristã, mas baseada um pouco no catolicismo, baseada um pouco numa teologia mais arminiana. E aí, sabe o que acontece comigo e com você? Porque, irmãos, eu também sou prova disso. Eu vivi a minha vida na igreja desde criancinha. Sabe, até os 16 anos de idade eu estava na igreja. E sabe quando que eu fui entender e conhecer a verdade? Lá quando eu tinha uns 24 anos de idade. Eu vivi muito tempo na igreja enganado, achando que pessoas que revelavam lá o CPF, pô, é isso aí mesmo, pô, coisa muito legal. Pô, eu via várias coisas e achava muito maneiro. Só que, amados irmãos, teve um dia que a ficha caiu. E hoje é o dia da sua ficha cair. Que quem tem que se comprometer e entender a verdade é você. É você que precisa entender isso, sabe por quê? Porque a sua família depende. Você está vendo aqui, a sua salvação depende disso. Talvez você nunca tenha entendido a justificação pela fé. Talvez a sua vida toda você viveu uma vida baseada nas suas obras. É por isso que viver o Evangelho para você é tão amargo, é tão difícil. Parece que buscar Deus é uma coisa assim, de outro planeta. Parece que viver a vida cristã é uma coisa muito difícil, porque eu tenho que lutar para não fazer coisa, eu não posso tocar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, meu Deus, eu não posso. Parece que a vida cristã é um inferno para você, sabe por quê? Porque você nunca conheceu o verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, ele tira, olha só, ele tira os nossos olhos. Quem falou isso foi o Lutero, não foi eu não. Ele tira os nossos olhos do Monte Sinai, pegando fogo, onde foi dado a lei, e coloca os nossos olhos no bebê amamentando no peito de Maria. Ou seja, o Evangelho ele tira o medo da gente de viver com Jesus. Ele coloca os nossos olhos no bebê, na graça de Cristo, e faz a gente viver isso por amor, irmão, por espontaneidade. A nossa vida cristã tem que ser um pouco mais leve, um pouco menos difícil. Só que parece que a gente está vivendo uma coisa pesada. Talvez, irmãos, vocês que estão aqui, talvez algum de vocês estejam caídos da graça. Talvez você ache que conheceu o Evangelho, mas não conheceu. Talvez você não esteja na graça. Por isso que é tão difícil para você servir as pessoas, porque você nunca conheceu um Deus que essencialmente serve. Talvez seja muito difícil para você estar aqui nessa noite adorando, sabe por quê? Porque você não é acostumado com isso, você prefere ser adorado.
Amado, o que o apóstolo Paulo está falando aqui precisa de convicção. Foi como eu falei, ele falou assim, olha, se vocês querem viver uma vida assim, isso significa que vocês não estão na graça. Isso significa que vocês estão em outro evangelho. E isso precisa ficar claro para você nessa noite, irmãos. Não existem dois evangelhos. Existe um evangelho. Existe uma verdade. E é por isso que eu falei que a gente é tolerante demais. Aí às vezes a gente vê um irmão nosso que está vivendo uma vida enganada, a gente fala assim, não, mas é o jeito dele lá, é a igreja dele e tal. E a gente não se compromete em ensinar esse irmão a verdade. A gente prefere ficar calado. Fala assim, não vou me meter. É ele e Deus. Sendo que a responsabilidade de acabar com o falso ensino é sua. É minha. Quem tem que proteger o evangelho, a verdade do evangelho, sou eu e é você. Só que às vezes a gente prefere o que não, eu vou me abster disso. Deixa ele viver lá o engano dele, deixa ele viver a fé do jeito que ele quer, e é assim que tem que ser. Mas não é assim, então a gente aprende aqui, e continua. Versículo 5, ele fala assim, ó. Antes ele falou como opera o falso evangelho, agora ele vai falar como opera o verdadeiro evangelho. Ele vai falar assim, ó, pois é mediante o Espírito, ou seja, pois é através do Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Ou seja, é através do Espírito que entra na nossa vida e nos transforma, que agora nós aguardamos pela fé o quê? A justiça de Deus, que já se revelou em Cristo, mas ainda vai se revelar de maneira mais gloriosa no futuro. Então nós aguardamos isso como, irmão? Através do nosso esforço? Não, nós aguardamos isso através do Espírito que habita em nós. Então o apóstolo Paulo está falando que a transformação no cristão, que esse operar dessa salvação não começa através das obras, começa através do Espírito, porque ele nos convence do pecado, ele nos transforma, ele habita em nós. Então nós aguardamos pela fé a justiça que vai se manifestar. Ele vai falar assim, ó, que é a nossa esperança. Aí agora ele vai dizer assim, ó, porque em Cristo Jesus, ou seja, na caminhada cristã, porque quando você lê assim na Bíblia, porque em Cristo Jesus, você lê assim, ó, porque na caminhada cristã, porque agora dentro do Evangelho, porque agora eu vivendo a verdade, porque agora eu entendendo a verdade, vai continuar e vai dizer, nem circuncisão tem efeito algum. Ou seja, as pessoas lá, irmãos, uns estavam tendo inveja do outro porque o outro circuncidava. Vai falar assim, pô, vamos circuncidar também. E o outro estava se envaidecendo com o outro, falando assim, eles não são circuncidados. Então, olha como que a vida deles é, eles não são filhos de Deus. Então, o Paulo está falando assim, olha só, em Cristo, ou seja, na caminhada cristã, agora que eu entrei no Evangelho, não importa se eu sou judeu, não importa se eu não sou judeu, não importa para Deus se você ama, não importa para Deus se você cumpre as coisas da igreja ou não cumpre as coisas da igreja. Sabe por quê? Porque agora não é a nossa obra, não é o que eu faço. Aí ele vai falar assim, ó, nem circuncisão tem efeito algum. Ou seja, eu não vou afetar Deus pelo que eu faço. Deus não vai se dobrar a mim pelo que eu estou fazendo para Ele. Não importa, não são mais as minhas obras. Ele vai falar assim, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, como se manifesta a fé cristã, irmão? Ela se manifesta no amor. Ela não se manifesta nas obras. Então, como eu conheço o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão, ele ama. É por isso que tem um antigo homem da igreja, que se chama Agostinho, que ele disse assim, ó, ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. Então é por isso que ele fala assim, ó, mas sim a fé que atua pelo amor. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós nos tornamos cristãos, quando nós conhecemos o Evangelho da Graça, nós só precisamos saber do quê? Do amor. Porque o amor é a manifestação de quem Deus é. E quando nós nos encontramos com Deus, sabe o que vai naturalmente sair de nós, o fruto da nossa vida? É o amor. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 13 o quê? Que o amor é paciente, o amor é benigno. Sabe por quê? Porque o fruto que Deus espera ver na minha e na sua vida não é um crente que vem à igreja todo dia. Não é.
Deus espera da minha e da sua vida, sabe o quê? É uma pessoa que ama. Então talvez se você for um adúltero, talvez você não ame a Deus. Talvez se você for uma pessoa que vive a sua vida do jeito que você quer, talvez você não ame a Deus e você acha que é amado por Deus. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente acha que a fé está desligada da obra também. Mas eu não amo para ser amado por Deus, porque eu fui amado por Deus aí. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, a gente aprende aqui duas coisas. Primeiro, precisamos tomar cuidado com qualquer acréscimo que nós fazemos ao cristianismo. Eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Segundo, existem consequências de viver uma fé verdadeira. Fé não é algo apenas teórico. Se dizemos crer em Jesus, é esperado ver amor em nossa vida. Então, como a gente tem falado aqui também, não é algo apenas assim, eu creio, Paulo, tá bom. Mas você ama. A gente consegue enxergar na sua vida amor. Amor é algo que faz parte de você. É como o Agostinho falou aqui. Se você ama, você pode fazer o que você quiser. Você ama a Deus? O amor é manifesto na sua vida, então faça o que você quiser na sua vida. Sabe por quê? Porque quem ama não vai fazer coisas que entristecem a Deus. É simples. É muito simples. O fruto espontâneo que Deus espera de mim, de você, e que brota desse verdadeiro evangelho, é o amor. Então a gente aprendeu até aqui o quê? Primeiro, cuidado com o jugo de escravidão. Segundo, cuidado com o falso ensino. E agora, para a gente terminar, cuidado com os falsos mestres. Essa é a terceira coisa que você precisa tomar cuidado. Durante toda a sua vida cristã, você tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, com o jugo de escravidão. Sua caminhada cristã depende disso. Segundo, com o falso ensino. Terceiro, com os falsos mestres. Versículo 7. Diz assim, ó. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveia toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se eles estão pregando a circuncisão, por que continuam sendo perseguidos? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esse que os perturba, quem dera se castrasse. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é cuidado para não se desviar do caminho da pureza do Evangelho. Olha o que ele diz aqui, ó. Vocês pararam de correr para seguir algo que achavam que vinha de Deus. Mas adivinha, isso não vem de Deus. Ele fala assim, ó. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Ou seja, irmão, eles estavam lá caminhando na fé. O apóstolo Paulo pregou a verdade para eles. Mas eles começaram a seguir um outro evangelho. E adivinha, isso pode acontecer com você. Você pode ser hoje ouvido de um falso evangelho. Está ouvindo um falso evangelho. E por isso que a sua vida espiritual, a sua vida cristã não evolui. Segunda coisa, cuidado com as falsas doutrinas. Mesmo que pareçam inofensivas, elas são totalmente destrutivas. Ele fala assim, ó. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, sabe como é que você pode estragar um bolo? Botando só um pouquinho a mais de fermento, só um pouquinho. Aí a pessoa fala assim, Paulo, é só uma arca da aliança em cima do púlpito ali. Sabe, tem nada a ver, não tem nada a ver. É só um castiçal, Paulo. Poxa, nada a ver, só a bandeira de Jerusalém. Tem nada a ver, tem nada a ver. Jerusalém não, de Israel, tem nada a ver. Ah, Paulo, é só uma campanha, Paulo. Não tem nada a ver, é só um negocinho. Ah, Paulo, é só, sei lá, eu só estou tentando orar um pouco mais agora para ganhar o que eu estou pedindo para Deus, Paulo. Não tem nada a ver, é só um negocinho. Irmão, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, você pode acabar perdendo a pureza do Evangelho por causa de uma gotinha de nada. Não dá, por isso que eu falei, tem que ter convicção. A gente precisa ter convicção do que a gente acredita. Sabe o que o apóstolo Paulo falou para o Pedro? Só porque o Pedro, mas era bobeira o que o Pedro estava fazendo. Se fosse no nosso meio, a gente ia passar pano para o Pedro. Sabe por quê? Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, chegou um pessoal ali, ele se distanciou e foi comer com os outros. Aí agora imagina a cena. Todo mundo sentado assim, o apóstolo Paulo chama o Pedro. Pedro, vem cá, chega aqui, vem cá.
na frente de todo mundo e fala: o que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo? Você estava comendo com todo mundo, agora porque chegou o pessoal ali, você não vai comer com eles? Irmãos, para fazer isso tem que ter convicção. O apóstolo Paulo ele não estava sendo soberbo. Porque você é soberbo, porque você acredita que só você tem a verdade. Não é, irmão. A verdade está escrita na história aí, ó. Tem mais de 2 milhões de igrejas. Tudo que eu estou falando para você aqui, todo mundo já falou. Não tem nenhuma novidade. Eu não estou falando para você aqui, assim, algo diferente. Tem mais de 7 livros que eu li essa semana que está escrito a mesma coisa. Todo mundo falando a mesma coisa. Aí a gente pega uma pessoa aqui que nasceu hoje, do nada, que não sabe nem de onde veio, fala uma coisa diferente, gente. Olha, meu Deus, isso aí é muito legal, muito mais legal do que o pessoal está falando na igreja. Amado, a pureza do Evangelho depende de você. Quem pode estar levedando a massa da pureza do Evangelho é você. Você precisa tomar cuidado, porque senão a sua vida cristã nunca vai amadurecer. As missões da igreja dependem da pureza do Evangelho. Depende do que a gente prega, do que a gente fala. E é por isso que é a parte prática da carta agora. É por isso que ele está falando: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha, não é tão simples como vocês acham. Vocês estavam correndo bem, agora vocês não estão correndo bem mais. E ele vai dizer, no versículo 10, Deus está cuidando da sua igreja e não vai deixá-la sem proteção. Ele vai dizer assim, ó, versículo 10, estou convencido do Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Lembra? Ele falou lá em cima, aqueles critérios da graça. Como o Paulo pensa que eles querem da graça, e agora ele pensa que eles não vão ser convencidos. Porque o Paulo sabia que a verdadeira igreja, ela estaria protegida. A verdadeira igreja, ela não vai cair da graça, porque ela vai viver na graça. Aqueles que encontraram Jesus, eles sabem que eles não conseguem se salvar por livre e espontânea vontade. Não olhe para a sua vida. Olha o que você faz toda semana. Você realmente acha que não precisa de um Deus que salva você? Eu olho para mim, irmão, eu peço misericórdia para Deus todo dia. Porque com certeza no final de todo dia eu pequei. E por isso eu sei, eu preciso de um Deus que me salva. Porque eu não dou conta. Eu não dou conta de me transformar. Eu não dou conta de fazer as coisas certas. Eu não dou conta, irmão. A gente não dá conta. É por isso que Jesus veio. Ele não veio à toa. Ele veio porque você precisa de salvação. Porque eu precisava de salvação. Deus vai proteger a sua igreja. Pode ficar atento nisso. Sabe por quê? Porque não é à toa que a igreja brasileira está passando por tanta transformação. Tanta gente está caindo, tanta gente saindo dos holofotes, sabe? Tanta coisa que a gente acha assim, pô, isso é tão ruim acontecer, mas é necessário. Porque Deus está salvando a sua igreja. A gente essa semana estava no Ativa Jovem, e uma jovem da nossa igreja, que estava em missão, estava falando lá, poxa, eu estava aprendendo sobre Gálatas também, lá onde eu estava, lá em São Paulo. E aí você vê, tudo que a gente estava falando aqui, ela pregou lá no Ativa Jovem. Toda a carta de Gálatas, para a gente ouvir. Sabe por quê? Porque Deus está falando com essa igreja. Chega de viver no raso. Aí as pessoas dizem, sabe como é que eu vou para o fundo? Eu vou fazer uma sala de adoração aqui nessa igreja, que as pessoas vão ouvir o som lá no Goiânia. Irmão, não vai. O que a gente precisa é compreender a verdade do Evangelho. O que a gente precisa é entender que nós somos pecadores. A gente precisa de Jesus. Enquanto isso não afetar o nosso coração. E como que eu sei que não afetou o meu coração? Porque você não ama. Você vive do jeito que você quer. Você faz o que você quer na sua vida. Você não deve satisfação para ninguém. Isso é prova de que você não tem fé. Ah não, eu tenho fé sim, pô. Eu tenho aqui 30 anos nessa igreja. Isso não quer dizer nada. Nada, irmão. Isso não quer dizer absolutamente nada. Tem muita gente que você sabe, o próprio Senhor falou que no final dos tempos ele ia falar o quê? Ele ia fazer o quê? Ele ia separar o joio do trigo. Não ia? Sabe por quê? Porque sempre tem joio e tem trigo, irmão. É normal. É normal. Agora, Deus está preocupado com essa igreja. Porque senão a gente não estaria aqui estudando isso, outras pessoas da nossa igreja estudando isso em outro lugar. Sabe por quê? Porque a gente precisa chegar no tempo de maturidade. A gente não pode mais se separar por causa de política. Ah, não posso ir na casa do irmão, porque o irmão tem um político diferente do meu, senão as pessoas vão mandar embora, irmão. Isso é loucura, pô. Isso é loucura. Isso é loucura.
da gente aqui. Nós que temos que ser diferença. Não é esperar que alguém faça diferente. Quem precisa se comprometer com a verdade não são quem não conhece a verdade. É a gente. A gente não precisa de mais oração, a gente precisa da verdade, do Evangelho. É que tem que orar também, tá? Não vai achar que eu estou falando que não é para orar. Pelo amor de Deus, tem que orar. Aí ele fala assim, ó, versículo 11. Versículo 11, irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Ou seja, primeira coisa, a condenação dos falsos profetas é uma coisa certa, eles vão ser condenados. Mas, uma outra coisa também é certa, que eles vão perseguir quem prega a verdade. Quem prega a verdade, irmão, é perseguido, sabe por quê? Porque ninguém gosta de ouvir isso. O que eu estou falando aqui, sabe por quê? Não depende de você só. As pessoas, sabe que as pessoas querem ouvir? Não, vai lá, você consegue se salvar. Você vai conseguir dar o seu melhor amanhã. Irmãos, eu aposto com você, o que você quiser, que amanhã, mesmo você dando o seu melhor, você vai pecar. Eu tenho certeza absoluta que você vai pecar amanhã. Sabe por quê? Porque você é um pecador assim como eu. E você precisa da graça. Sem esse evangelho, irmão, nós não somos nada. E o que vai nos transformar, repito, é a pureza desse evangelho. É conhecer a Cristo. É conhecer a Cristo. É olhar para Cristo. Isso que vai nos fazer amadurecer no evangelho. Então, a gente aprende aqui o seguinte: não existe risco pequeno quando se trata de falsa doutrina. Não existe risco pequeno quando se trata de falso profeta. Ah, Paulo Júnior, mas ele é primo da minha avó, ele é não sei quem, ele fez isso, ele já fez tanta coisa boa, ele só fala umas coisas erradas. Irmão, não existe risco pequeno quando se trata de falso evangelho. Não existe. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, toma cuidado com o que você ouve. Procure conhecer mais sobre a sua fé. Às vezes você conhece um testemunho de Jeová, meu irmão, os caras conhecem a fé deles muito mais do que a gente conhece a nossa. Agora, se eu perguntar para você um nome só de um pai da igreja, você não vai saber. Você não vai saber. Você não sabe nem o que é pai da igreja. E você deveria saber. O que é um pai da igreja? Você deveria saber se a sua fé é isso que você vive, é isso que você professa. Ah, mas eu tenho que ser teólogo? Não. Você tem que conhecer a sua fé. O evangelho só tem efeito sobre nós quando pregamos e entendemos o evangelho com pureza. Amados, tem uma história que eu sempre conto, eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, de um evangelista chamado David Brainerd. Ele pregava nos Estados Unidos no ano de 1700, por aí, quando estava sendo colonizado lá nos Estados Unidos, né? Ele pregava para os índios, ele tinha um trabalho missionário entre os índios americanos. Em dado momento, no seu diário, ele escreve o seguinte: eu cheguei, uma mãe indígena chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou pecando contra Deus. Ele falou: como assim, irmão? O que está acontecendo? Ele falou: eu estou tratando muito mal meu filho. Eu percebo que eu estou tratando mal meu filho. Ele falou assim, no seu diário: ali, naquele momento, eu vi como o evangelho foi. Sabe por quê? Porque ele falou que ele só pregava sobre Jesus e falava: olha, você é um pecador, Jesus vai te salvar, você precisa de Cristo, Deus enviou o seu filho até a terra e tal. Só contava a história do evangelho, pregava o evangelho para as pessoas. E como uma mãe percebeu que tratava mal o filho. Ele nunca falou nada sobre criação de filho. Ele nunca falou que ela não poderia, por exemplo, trair o marido. Ele nunca falou, mas ela percebeu através do quê? Do evangelho. Sabe por quê? Porque quem é amado, quem ama, não precisa falar o que tem que fazer, irmão. A gente já falou aqui. A gente tem que sair do tempo da imaturidade. A gente continua sobre o jugo de escravidão, as pessoas falando: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para lá, tem que ir para lá. O evangelho, ele tem um efeito sobre nós, e quando ele tem esse efeito, ele muda a forma como a gente trata a nossa família. As pessoas são tratadas de forma diferente. As pessoas percebem isso, irmão. Percebem. Então creia, porque a pureza do evangelho faz sentido. É ela que transforma. Alguns dentro da igreja podem nunca ter encontrado o evangelho da graça, ou seja, foram enganados. Mas a igreja de Jesus está guardada. Talvez, irmão, você tenha ouvido várias pregações. Várias, muito, mas nunca tenha conhecido a verdade do evangelho. Talvez você,
ouvi, já fiz discipulado, já fiz isso, já fui da igreja, sabe, sei lá, tal, X, Y, mas nunca tenha conhecido a verdade. Aí você fala assim, Paulo Júnior, como assim, meu irmão? Tanto tempo que eu sou da igreja, você acha que eu nunca ouvi a verdade, que eu não entendi, que isso não tomou a minha vida? Eu acho, irmão, não tenho nenhuma dúvida que isso pode acontecer, zero dúvida. Sabe por quê? Porque a igreja viveu debaixo de um jugo de escravidão mais de 1.500 anos, através da igreja católica romana. Mais de 1.500 anos as pessoas acreditavam que se elas colocassem uma oferta lá, que com o tintilar da moeda batendo no final do cofre, elas tirariam as pessoas do inferno. Não era isso que a igreja católica pregava lá 1.500 anos atrás? Dizia que tudo dependia da igreja. Amado, isso já aconteceu várias vezes. Nós já fomos enganados várias vezes. Então não se engane que você está imune a isso. Talvez, como eu falei, você nunca tenha conhecido o Evangelho. E Deus te chamou aqui nessa noite para dizer, olha, não vai achando que aqui, que a igreja cristã, que a igreja cristã é assim. Não, existem várias verdades, né? Porque esse é o mundo que a gente vive hoje. Existem várias formas de viver a nossa sexualidade, irmão? Existem? Existem? Mas o mundo diz assim. E a gente também. A gente fala assim, não, tem várias formas de fazer igreja. Tem várias formas de pregar. Não, não tem. Não tem. Nossa tolerância a falsos mestres deve ser zero. Mas para isso, nós precisamos ter convicção do que a gente prega e do que a gente crê. Sabe o que me deixa mais intimidade quando eu vou pregar esse tipo de mensagem? Porque parece que é simples, né, irmão? Mas não é. Não é. Sabe por que eu estou me comprometendo? Eu estou me comprometendo. Porque olha tudo que eu falei. Se eu não tiver convicção do que eu estou falando, o que será da vida de vocês? Se eu não tiver certeza do que eu estou falando. Agora, quantas pessoas se preocupam com isso? Quantas pessoas realmente se preparam para pregar no final de semana? Quantas pessoas estudam, veem vídeos? Amados, as pessoas, eu vou falar isso para vocês entenderem que Deus quer nos levar a um entendimento mais profundo, a uma maturidade um pouco mais nova. A gente está fazendo algo aqui na igreja, de se reunir entre nós que a gente prega, eu, o Marquinhos, o Eric, o Gustavo, o João, a gente tem se reunido toda semana, quando a gente muda de capítulo, para a gente conversar sobre isso. Sabe por quê? Porque não é a visão do Paulo, não é a visão do Eric, nem do pastor Marcos. É o que Deus está falando. Então a gente se reúne para ver se as coisas estão convergindo. Mas assim, você faz sentido o que a gente está falando? Agora, a gente não quer chegar aqui com um prato que aparentemente parece muito bonito, sabe? Mas por dentro está horrível. Horrível. A gente quer nutrir vocês com algo de Deus. E talvez você tenha sido nutrido por várias coisas durante toda a sua vida, menos com algo que venha com essa pureza que a gente tem falado. Então, eu estou falando algo aqui, como eu disse, tem que ter convicção. E eu tenho absoluta convicção do que eu creio. Absoluta convicção do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui para vocês essas coisas, porque sei lá, sabe, porque eu estudei muito. Porque, irmãos, não é isso, irmão. Como eu falei, se o evangelho for pregado com pureza, vai ocorrer transformação. Então, que você saia daqui nessa noite, e agora eu estou indo para o final, que você saia aqui dessa noite com essa mentalidade. Olha, eu tenho convicção de que eu creio. Eu estou sobre algum jugo de escravidão. Eu vivo realmente o evangelho da graça. Olha, irmão, eu falei isso aqui outra vez. Se você tem dúvida, pergunta para mim. Pô, eu estou aqui esperando isso. O Marquinhos, o Eric. Pergunta pra gente, pô. Conversa, fala assim, beleza, tu falou esse negócio, eu quero que tu me mostre aí na Bíblia. Eu não vou me incomodar com isso. Pelo contrário, eu vou ter prazer de sentar com você e mostrar pra você a verdade. Prazer. Eu vou sair de onde for, até onde for, só pra sentar com você e falar, ó, irmão, é isso, é aquilo, outro. Sabe por quê, irmão? Porque o que importa aqui é que Deus transforma a sua vida. Não é ganhar dinheiro. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado que a sua alma chegue ao céu, que a gente esteja lá junto.
você para ter convicção do que você crê. Não é só uma carteirinha de crente. Não. Deus quer que você tenha convicção do que você crê. Bem? Chama o pastor Marcos para estar orando aqui por gente. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. Nós ouvimos essa palavra que mais uma vez traz para a gente o desafio de viver o verdadeiro evangelho. O desafio de viver uma vida cristã sem ser enganado. Uma vida cristã sadia, saudável, para a gente crescer na graça do reino de Deus. Então você ouviu mais uma vez essas verdades. E você foi desafiado nessa noite a olhar para você e fazer uma reflexão. Será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho na minha vida? Você vai orar sobre isso agora. Nós vamos orar sobre isso agora. O Chá vai cantar uma canção. Enquanto ele canta a canção, você vai refletindo sobre o evangelho. Como você tem vivido o evangelho? Como Paulo Júnior falou, será que é pelo jugo de uma escravidão? Será que é por falsos ensinos? Será que é seguindo falsos profetas e fazendo coisas que você acha que vai receber a graça de Deus? Ou você tem vivido esse evangelho pela graça real, pelo amor de Deus e transformando esse amor em amor sobre as pessoas? Então ore agora e reflita sobre a sua caminhada. A humildade colocou jardim em mim. Eu mereço tudo que tenho. Em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Saindo nessa noite, Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
comece a orar, você com Deus agora. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a viver essa caminhada com o Senhor. Me ajude a entender a sua graça. Me ajude a entender o seu amor. Me ajude a transportar isso para as pessoas à minha volta. Comece a orar agora. Eu quero ouvir você orando. Fala, Senhor, me encha do Senhor. Me mostre o que é o verdadeiro evangelho. Que eu não venha ser enganado por falsos mestres, por falsas doutrinas, por falsos profetas, por falsas mensagens. Mas que eu venha, Pai, conhecer o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Tira, Pai, de mim todo o peso de escravidão, porque eu já sou livre do Senhor, porque eu já sou livre do Senhor, porque a tua graça já me alcançou, porque o teu amor já me libertou, porque o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar liberdade, para viver uma vida de eternidade. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós somos falhos. Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que somos pessoas más. Mas o teu amor, Pai, ele nos alcançou. A tua graça, ela nos regenerou. O teu amor, ele nos transformou. O Senhor nos levantou da morte eterna para a vida eterna, Pai. Ó Pai, nós não podemos então viver se não voltado para o Senhor. Viver se não voltado para a tua glória. Viver se não voltado, Pai, para viver essa graça intensamente. Ó Pai, tira de cada um de nós o peso da escravidão religiosa. Tira de cada um de nós o jugo pesado da religião. E nos liberta, Pai. Nos liberta, Pai. Nos liberta, Pai, dos nossos achismos, dos nossos desejos. E que nós possamos nos voltar unicamente para o Senhor, Pai. Que nós não possamos seguir, Pai, métodos e métodos e métodos. Criar coisas e coisas. Se não for somente, Pai, para viver uma vida voltada para o Senhor. Ó Pai, que o Senhor levante essa igreja cada vez mais para proclamar, Pai, o verdadeiro evangelho, Pai. Não que nós somos melhores, nós não queremos ser os melhores. Nós queremos ser somente a porta-voz da verdade do evangelho nessa cidade, Pai. E que assim, Pai, o Senhor nos ajude. Levante jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, idosos. E que aqui, Pai, surja, Pai, um avivamento genuíno, Pai. Que aqui surja, Pai, pessoas dispostas a dar a sua vida pelo Evangelho, Pai. E que aqui, Pai, o Senhor, Pai, a partir de nós, faça uma grande obra nessa igreja, em famílias, nessa cidade, para a Tua glória, Pai. Pai, que não seja para a nossa glória, que não seja para o nosso reconhecimento, mas que seja, Deus, para a Tua glória. Então, Senhor, que o Senhor faça isso e nos levante cada vez mais, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Estamos chegando ao final do culto. Gente, para finalizar, só alguns anúncios rápidos, tá bom? Sábado, nós temos aqui um momento muito especial na história da nossa igreja. Um momento muito especial para marcar a história dessa igreja. Nós sabemos que o Paulo Júnior, ele veio de Angra para cá para trabalhar com a gente. E Deus foi confirmando o chamado ministerial dele, pastoral dele. Ele fez todo o processo pastoral da nossa denominação, que é custoso. Graças a Deus foi aprovado em todas as etapas. E no sábado, então, vamos fazer um culto de ordenação ao Santo Ministério do Paulo Júnior. Então, sábado, 19 horas, nós contamos com vocês aqui para esse momento de adoração a Deus, esse
momento histórico. Você é o primeiro pastor que essa igreja vai estar ordenando. Então, isso tudo é para a glória de Deus. Amém? E a gente vê o cuidado de Deus com essa igreja. Então, sábado, 19 horas, vão vir os pastores da denominação, que tem toda a parte também burocrática. Que a ordenação de um pastor também é quase igual uma formatura. Tem lá, o cara tem que ler, quando a pessoa vai formar, você tem que ler como que fala? O juramento, tem que ler o juramento, tem mais coisas assim também. Né? Meu pai vai estar vindo, está chegando no Rio. Terça-feira, ele e a Thaisa, glória a Deus por isso. Está chegando e vai estar pregando aqui também no sábado. Então, sábado, 19 horas, nós estamos com vocês para esse momento de consagração do Paulo Júnior, sobre o ministério, agradecimento a Deus por todo esse processo. Amém? Amém. Podemos contar com os irmãos aqui? Amém. Amém? No outro final de semana, dia 18, coloque na sua agenda, outro final de semana, nós vamos ter a conferência Nossa História, comemorando o aniversário da igreja, e vai ser domingo de manhã e domingo à noite, porque domingo de manhã vai ter os batismos e as recepções. Então vamos fazer aquela festa domingo de manhã, comprar os fogos aí, tá bom, Carla? Cadê a Carla, tesoureira? Vamos comprar os fogos, soltar fogos aí, batizar o pessoal, fazer aquela festa, e domingo à noite a gente encerra a conferência, meu pai vai estar pregando também, e a gente vai estar lá terminando com Santa Ceia, adorando a Deus. Então já coloque na sua agenda, no final de semana, no outro final de semana, dia 18, temos a conferência de manhã e à noite, comemorando o aniversário da igreja, e fazendo então o batismo, a recepção, para a glória de Deus. Amanhã não tem Ativa Jovem, tá bom? A semana que o Ativa Jovem vai recarregar um pouquinho as baterias. As mulheres voltam terça-feira? Sim. Aqui na igreja? Terça-feira as mulheres voltam. Quarta-feira, os homens, né? As crianças vão até dia 14, eu acho. Terça-feira os adolescentes aqui na igreja também, né? Quinta-feira, não deixe de fazer o CTM. A semana a gente não jogou, mas vai jogar nessa semana o CTM, o estudo. Faça com a tua família. Sábado, esse culto de adoração a Deus. Amém? Eu quero aqui agradecer os nossos visitantes que estiveram com a gente também, gente. A nossa igreja é assim, é uma família. A gente, né, tem imprevisto, o importante é estar junto cultuando a Deus. Então, nossos visitantes, quantos nos visitam aqui? Tem um visitante? Oi? Aqui, Deus abençoe, tá bom? Aqui também, Deus abençoe. A mãe da Lorena ali também. O irmão aqui, Deus abençoe. Obrigado, tá bom, pela presença de vocês. Voltem mais vezes, mas é um prazer ter vocês com a gente. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar encerrando esse culto. Eu vou lá na porta. Só tá um pouco longe, né? Vou esperar. A porta vai ser ali naquele banco, tá? Pode cumprimentar vocês. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos surpreende. Nós planejamos coisas, mas o Senhor planeja de uma forma diferente. Obrigado por esse culto, pela liberdade que nós temos do Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela comunhão, Senhor. Obrigado pela adoração, Pai. Que o Senhor abençoe a semana da Tua igreja. Cada reunião que vai acontecer, cada encontro, cada palavra, que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Que a Tua presença nos acompanhe e que o Senhor esteja conosco, Pai. Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Eu vou